Então nós estamos aí recebendo ao vivo agora o Rosala Santoro. O Rosala Santoro está com a gente, que foi o ex-diretor financeiro do Corinthians. Rosala, boa tarde. É o Benja, tudo bom? Boa tarde, Benja. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Bom, o espaço é democrático para você explicar, porque você estava ouvindo aí que eu estava falando, eu errei alguma coisa, faltou algum detalhe, porque o Augusto repassou a bomba para você. Falou, ó, o dinheiro estava lá, ele que não pagou. E ele está pedindo a sua exclusão do Corinthians. Então, você tem todo o espaço aqui para dar a tua visão, Rosala. Não, até não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um vídeo rápido que eu gravei ontem. A questão do Rojas, ela começa assim com uma dívida herdada. Tá? Ela sai da dívida herdada por uma outra situação, que foi uma renegociação de contrato, onde o Corinthians aceita uma cláusula que era absolutamente prejudicial ao clube. Tá? Nessa renegociação, o presidente aceita assinar um contrato de reparcelamento dessa dívida com uma cláusula que permitia ao atleta se desvincular do clube em caso de inadimplemento. Tá? Quando a gente recebe essa informação, né, e já tinha sido paga a primeira prestação desse acordo, né, a segunda prestação ela venceria basicamente ali no carnaval na quarta-feira de cinzas, pós-carnaval de 24. Tá? O que aconteceu foi muito simples. Na sexta-feira de carnaval teve a decisão de rescisão do contrato do Mano Menezes. Tá? Essa decisão de rescisão ela veio sendo negociada para que o Corinthians pudesse cadastrar ali ou inscrever na competição, no Campeonato Paulista, um substituto. Essa exclusão do Mano gerou uma rescisão contratual que aquela primeira parcela era da ordem de 1 milhão, que era um recurso que não estava previsto para aquele momento. Junto com isso, existia uma demanda do pagamento de mais 1 milhão e alguma coisa, 1 milhão e 200, se não me engano, para colocar para que pudesse ser inscrito, para que o Antônio Oliveira pudesse ser liberado do Cuiabá e pudesse ser inscrito para estar no banco de reservas no sábado, se não me engano, no dia seguinte. Isso eu acho que era dia 10 de fevereiro, que era, se não me vale a memória, o jogo contra a Portuguesa. E aí, não existia recurso para isso. Todo o recurso que estava no caixa estava comprometido. E eu fui pessoalmente à sala do presidente. Presidente, 3 pessoas na ocasião tinham me ligado pedindo, eu falei assim, a gente precisa de 1 milhão, a gente precisa de 1 milhão, a gente para quê? Né? A gente precisa de 1 milhão para pagar a rescisão lá do Antônio Oliveira, para poder inscrever ele para sábado. Então, tudo bem. Cara, não tem esse recurso. Aí, depois de receber 2 ou 3 ligações do CT, eu recebo uma do presidente, vou até a sala dele. Senhora, presidente, o único recurso que a gente tem em caixa, o recurso está reservado, provisionado aqui para o pagamento da parcela do Matias Rojas na quarta-feira de cinzas. E aí ele falou assim, usa ele. Até quarta-feira de cinzas a gente se vira. Vai entrar a bilheteria do jogo. Assim, não, presidente, a bilheteria do jogo já está na previsão de caixa. Tá? Ainda que entre, essa bilheteria não vai ser suficiente para... Quer dizer, ela tá composta naquele fluxo. Né? E aí, Benja, se você... Eu não sei se você teve acesso à representação que o Augusto fez, né? Ele anexa um e-mail do advogado do atleta. O advogado do atleta é taxativo quando diz que desde o dia 15 de fevereiro
o atleta já tem o direito adquirido de solicitar unilateralmente a rescisão contratual. Tá? E quando a gente fala de disponibilidade de caixa, toda a disponibilidade de caixa que foi apresentada é a partir do dia 16. Né? Do dia 16 para frente, né, isso já estava... o dano já estava feito. Tá? De fato, o que está sendo criado aqui é uma narrativa de culpabilidade, sendo que o grande problema não foi o inadimplemento. O grande problema foi o contrato que foi assinado. Facilmente a gente consegue... eu posso explicar isso da maneira mais objetiva possível, dizendo para vocês o seguinte: não tem nenhum outro contrato com essa cláusula no elenco inteiro. Tá? Esse foi o único contrato feito dessa forma. O presidente ele foi até onde eu fiquei em contato. Ele foi informado do risco que ele estava correndo e optou por assiná-lo mesmo assim. Tá? Independente daquela parcela ser ou não ser paga, é dia a dia no financeiro, né? A gente sabe a quantidade de bloqueios que vieram na sequência e que, eventualmente, o clube viria a inadimplir, né? Então, é tão simples quanto isso, né? O problema não está numa parcela que não foi paga. O problema está na cláusula que foi aceita nessa renegociação de dívida. E por Basicamente que é isso. Rosário, e por que essa cláusula foi aceita? Por que é o único contrato dos jogadores que tem isso? Não posso te responder em nome do presidente, né, nem em nome das pessoas que participaram da negociação. Posso lembrar de uma matéria que foi feita pela Gazeta Esportiva, na sequência desse caso, foi em meados de junho, talvez final de junho do ano passado, né, que esse assunto ainda estava latente, onde tem ali um depoimento do próprio advogado do atleta dizendo que negociou essa cláusula pessoalmente com o presidente. E vem cá, te surpreendeu essa notícia do Augusto falar que a culpa foi sua? Surpreende, né? Porque além da injustiça, né, de atribuição de culpa, e, enfim, né, não é novidade, que as culpas todas da gestão Augusto são terceirizadas, né? Mas assim, ele sabe que essa responsabilidade não foi minha, tá? Ele sabe que a escolha dessa cláusula não foi minha, e ele sabe que a questão dos pagamentos ela foi feita exatamente como planejado, exceto o comando dele de utilizar um recurso que estava provisionado para outro fim. Você é conselheiro, né, Rosala? Sou. Você vai votar amanhã pelo impeachment ou não? Olha, Benja, eu já votei contra as contas, né? Que mais uma vez ele tentou atribuir a mim ali responsabilidades que não são minhas, né? Porque enquanto eu estava na gestão, enquanto eu participava da diretoria, a gente vinha cumprindo rigorosamente o orçamento. A gente tem um orçamento que foi aprovado junto com as contas do Conselho, junto com as contas do Conselho, né, das contas de 2023, a gente aprova a nova peça orçamentária em 30 de abril, né, e eu saio dia 7 de junho, né, e dia 7 de junho a gente tinha o orçamento na ponta do lápis. Acho que tudo que foi feito depois do fechamento de maio, onde eu já não participava da diretoria, toda a parte que envolve estouro das despesas operacionais, as próprias
os próprios acordos que foram firmados depois e que estão lá nas contas, eles são posteriores à minha gestão. Ô Rosala, E, você, cara, ô, Rosala, você entrou com o Augusto desde o começo. Você era um dos caras aí do linha de frente do Augusto. O que te fez, o que você viu que te fez sair da gestão? olha, Benja, podemos voltar nesse assunto, mas eu permaneci na gestão e eu acompanhei, inclusive no seu programa, o Augusto prometendo uma gestão técnica, né? Tivemos vários embates de opiniões técnicas que as decisões acabaram sendo políticas, né? Por vezes, eu falei para ele que, assim, olha, se você vai tomar decisões políticas, você não precisa você não precisa de um parecer técnico, né? As recomendações técnicas, elas, via de regra, eram ignoradas. Mas, principalmente, eu começo a me desvincular da gestão na medida em que eu começo a perder a autonomia e começo a ter ingerências na minha área, né? Então, enfim, também não precisamos voltar aqui à questão da vai de bet, a polícia vai fazer Você sofreu vai fazer pressão? Você sofreu pressão no patrocínio da Vaidbet? absolutamente nenhum. Eu fui comunicado que o patrocínio estava fechado e que eu tinha. Falei assim: olha, agora você precisa pagar a rescisão lá da Pixbet. Então, quando eu fiquei sabendo da conclusão do caso Vai de Bet, ele já estava sacramentado. Não participei de nenhuma discussão a respeito. Ô, Benja, eu não sei se o Rosala vai ficar à vontade para poder responder isso, mas vamos lá. Rosala, boa tarde. Eu tive uma informação, quando você saiu da administração do Augusto Melo, que você estava a pé da vida. É claro que você é um cara extremamente educado e polido, talvez você não use o linguajar que você gostaria de estar utilizando, principalmente falando ao vivo. Mas você estava extremamente incomodado, para não usar um outro termo, principalmente da ingerência do departamento administrativo, do diretor, no caso aí, Marcelo Mariano, que ele estava se sobressaindo em cima do seu departamento, que era o departamento contábil. Você era o diretor financeiro do clube. E, teoricamente, são departamentos que deveriam caminhar lado a lado, não um acima do outro. Essa ingerência do Marcelo Mariano foi o fundamental para que você saísse da administração do Augusto Melo, já que você foi um dos primeiros que encabeçou essa debandada? E segunda pergunta, você já pode até, inclusive, até incrementar na resposta, o que você tem achado desses inúmeros diretores aí que o Augusto nomeou e que, com o passar do tempo, aí, numa curta gestão, já saíram do clube? Se eu não me engano, acho que tem mais de 15 que já ganharam um cargo, depois aí o abandonaram também. Pode responder, por gentileza. Não, mano, ficou à vontade, sim, para responder. Sim, acho que a principal ingerência era via departamento administrativo, não só na questão de tentar mudar a projeção ou mudar o planejamento de pagamento de contas, né? E isso era motivo de discussões recorrentes, né? E eu dizia com toda tranquilidade para o diretor administrativo, assim, olha, desculpa, o planejamento que está aqui foi combinado com o presidente, o que a gente vai cumprir. Ele falou assim: não, o presidente pediu para eu alterar e pediu para eu vir aqui e fazer o que precisasse. Você pede para ele me ligar. Nunca recebi uma ligação do Augusto autorizando o diretor administrativo a ir lá mexer na programação, tá? Com relação à outra pergunta, me ajuda, qual que era? Era a debandada dos diretores que tá. ganharam cargos aí durante a administração do Augusto e praticamente todos acabaram renunciando no decorrer da trajetória. O Augusto, ele teve algumas oportunidades que ele não aproveitou, né? Ele tinha um planejamento feito pela Ernst Young, né? Um planejamento que envolvia 8 áreas do clube, né? Esse planejamento apenas começava com aquela semana da transparência, que virou dia da transparência e tal. Mas fato é que ele tinha um trabalho na mão, ele não quis colocar em prática.
Né? E isso foi recorrente, né? Quando a gente vê a fala do Fred Luz, quando ele saiu, ele fala a mesma coisa. Tinha um plano que o Corinthians não quis executar. Né? Então, ele teve dois planos na mão, na falta de um. Ele teve um da Ernest Young, ele teve outro da Álvares Marçal. Né? Então, é assim, a questão é até onde você pode ajudar quem não quer ajuda, né? E acho que a debandada ela é natural, porque as pessoas que entram lá, e mesmo quando eu permaneci, né, eu lembro que eu cheguei a pedir desligamento durante, acho que foi no final de maio, fiquei mais 15 dias depois, até o próximo caso de ingerência, né? E nesse período, mano, simplesmente era aquele negócio, assim, não, vai ser diferente, você vai ter autonomia, não vai ter ingerência, tá? E as pessoas, elas vêm com essa expectativa, né? A expectativa de quem está lá é de contribuir, é de construir um trabalho. Mas se você não tem como ajudar, né? Assim, quem não está lá para ajudar? Gente, eu estou lá até hoje, cara. Eu tô ajudando na RCE, né? Como conselheiro. Estou no grupo de conselheiros que está lá, que tá lá dando suporte para a gente apresentar o plano de pagamento. Eu estou em contato direto com as duas ligas, né? Tanto com a LFU quanto com a Libra. Tenho acompanhado de perto as conversas de unificação, né? Quem pode ajudar que não quer ajudar? Lógico que eu quero ajudar. Agora, o limite é você não participar das decisões e você ter o seu CPF ali associado às decisões que estão sendo tomadas. Ô, Michel Bastos, faz sua pergunta para o Rosala. A minha pergunta é bem simples. Rosala, boa tarde. Você acredita amanhã no impeachment do Augusto Melo? Oi, Michel. Olha, eu, assim, aí, opinião, né? Opinião não é informação, né? A opinião de quem está no conselho, tem uma série de tentativas aí para que a reunião não aconteça, mas em a reunião acontecendo, eu acho que o placar ele vai ser muito parecido com o placar de aprovação das contas, né? Porque, basicamente, as contas refletem a opinião do Conselho em relação à gestão. Para a gente encerrar, Rosala, qual que é o futuro do Corinthians para você? Olha, Benja, o futuro do Corinthians, cara, ele passa, ele passa necessariamente por pessoas que estejam dispostas a enfrentar o problema da dívida. Tá? A dívida do Corinthians hoje é um grande sinônimo de perda de competitividade e, no tempo, ela vai significar perda de representatividade. O maior risco do Corinthians hoje não é terminar de uma hora para outra, é derreter. E a gente está brincando com uma dívida que você tem limite onde você pode, vamos dizer, onde você pode ir alongando essa dívida. A gente já está muito próximo desse limite. Chega uma hora que a gente não vai ter mais para onde correr. E aí, a provocação que fica é aquela do Corinthians precisar de um projeto de clube. Hoje o que a gente vê são grupos falando de projeto de poder dentro da instituição. Enquanto a gente tiver um projeto de clube, e que seja uma coisa perene, seja uma coisa que independa da pessoa que está lá como mandatária, né, que você tenha pelo menos uma linha mestra do tipo, se a gente não tiver essa conduta, a gente não muda esse cenário nos próximos anos, né? E se a gente tiver, eu acho que na minha previsão mais realista, a gente não demora menos do que 10 anos para resolver a questão da dívida. Mas se não começar, não termina. Quer dizer, então, dando tudo certo, o Corinthians precisa de pelo menos 10 anos para quitar essa dívida, é isso? Eu diria que 2 mandatos para voltar a ser equilibrado e 3 mandatos para resolver a questão de vez. Estamos falando aí de
de 9 anos de trabalho, vai. Que bom. E você é a favor do Corinthians virar SAF? Olha, Benja, minha opinião, o Corinthians não precisa ser SAF para ser bem administrado. Ele vai precisar, sim, para sair, para começar a sair desse problema, ele vai precisar de um financiamento externo, ele vai precisar de entrada de dinheiro. Não precisa ser via SAF. Tem outros meios para fazer isso, né? Quais Essa é uma outra meios? coisa. Por exemplo, o Fundo Imobiliário da Arena, se eu tiver a oportunidade de voltar a colaborar de forma mais efetiva nesse processo, é o primeiro que eu vou tentar destravar. E até uma pergunta, Benja, com relação até ao próprio impeachment, Rosala. Acontecendo a votação do impeachment, depois aí o presidente, no caso aí o Stabile, é obrigado a convocar uma eleição de sócios e se passar o impeachment pelos sócios, o Corinthians é obrigado a fazer uma nova eleição de presidentes, inclusive com membros do próprio conselho. Não dá para abrir para pessoas que estejam fora do conselho. Eu já ouvi internamente que seu nome agrada bastante. Você seria um candidato? Abre sim, mano. Na eleição direta no conselho, qualquer sócio com condição de se candidatar, pode se candidatar, não precisa ser obrigatoriamente conselheiro. Eu pensei que estava só dentro do conselho, mas independente disso, Não, você peraí, seria um candidato? Eu não entendi. Eu não entendi. Se o Augusto amanhã é empichado, é marcada uma eleição. Para os sócios, para ver se passa pelo crivo dos Para sócios. ver se passa. Se o sócio aprovar o impeachment, Aí o sócio aprovando o impeachment, se marca uma eleição de novo. Não é só conselheiro que pode ser candidato? eu achei que fosse. Não, você pode, se você tiver um sócio que já tem 2 eleições para o conselho, já participou de 2 gestões de conselho, ou seja, que ele tem condição política para ser candidato a presidente, ele pode ser candidato mesmo não sendo conselheiro. Mas você gostaria de ser? Eu posso. Você poderia. Imagina você se candidatar. Quantos mandatos você tem, Benja? Eu não me lembro se eu tive. Então, agora me confundi, eu não me lembro se eu tive 1 ou 2, eu não me lembro. Se você teve 2, você pode ser candidato. E você, Rosala, você gostaria de ser candidato também, caso aconteça? Olha, mano, no conselho eu te garanto que eu não seria um candidato forte, até pelo jogo de forças ali do conselho. Eu acho que vocês sabem que eu sou lá do Movimento Corinthians Grande, da Chapa 82. Eu acho que a Chapa 82 tem pessoas mais viáveis do que eu para essa eventual eleição no conselho. Rosala, super obrigado aí pela participação. Você deu sua visão aí. O corintiano está muito feliz que precisa de pelo menos 10 anos dando tudo certo, né, Cris? Então, foi a melhor notícia do dia. Ô, Rosala, obrigado, um grande abraço para você. Obrigado, Ben, já precisa começar para terminar, viu? É verdade, é verdade, é verdade. Um grande abraço para o Rosala.